Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais uma resenha e desta vez é o livro A Distância que Nos Separa. Esse livro foi escrito pela Casey West, que é autora de Namorado de Aluguel. Então hoje eu vim falar de A Distância que Nos Separa, este livro aqui, que tem cerca aí de 240 páginas. Aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Verus. Eu tava falando, como sempre, da capa, né? A capa é muito parecida com a capa de Namorado de Aluguel. Apesar das capas serem muito parecidas, os livros não têm absolutamente nenhuma ligação entre si. A gente tem duas histórias aí completamente diferentes, nenhum personagem é mencionado na história, nada. São livros únicos e eles acabam tendo por mais ou menos aí o mesmo design de capa. Nesse caso, o mesmo estilo de fotografia. Então eu gosto dessa capa, né? Apesar de eu gostar mais de capas assim mais ilustradas, eu achei que essa capa ficou legal. Tem uma foto assim que não mostra rostos, o que deixa um pouquinho mais de liberdade pra gente imaginar os personagens. Assim, é uma capa simples, ela não me diz nada, ela nem me agrada nem me desagrada. Pra mim ela, sabe, tanto faz, assim. Eu acho a capa de Namorado de Aluguel mais fofinha, mas essa daqui eu gosto também, assim. Eu acho que ela podia ter alguns elementos diferentes que representassem mais a personagem principal do livro, mas tudo bem. Pra mim, então, a capa é, tipo, tanto faz. Aí essa daqui é a lombada, também bem parecida com o Namorado de Aluguel. E atrás a gente tem um pouquinho aí sobre a história e uma parte da fotografia de novo. Agora falando um pouquinho sobre a escrita da autora. A Distância que Nos Separa é um livro de narrador-personagem, então é a própria Cayman que conta a história pra gente. A escrita da Casey West é super tranquila, uma escrita bastante fluida, assim. Não é aquele livro que fica travando, a história flui direitinho, sem problema nenhum. E então vamos para a história. Em A Distância que Nos Separa, a gente vai conhecer a Cayman, que ela aprendeu desde sempre com a mãe dela a não confiar em ninguém que é rico. A Cayman trabalha na loja de bonecas de porcelana, são tipo bonecas assim mais caras, sabe? Da mãe dela. Então ela trabalha nessa loja junto com a mãe dela e o apartamento dela fica em cima da loja. E elas não têm dinheiro, a loja não é lucrativa, assim, muito pouquinho. Elas vivem com pouco, com muito pouco, e a mãe dela sempre ensinou a ela a não confiar em ricos. E por conta de serem bonecas mais caras, né, para pessoas que têm assim um gosto mais rebuscado ou encomendas específicas, os clientes dessa loja acabam tendo mais dinheiro. Até que chega um dia, né, que ela tá lá e aparece o Xander, gente, não sei como chamá-lo. O nome dele é Alexander, mas eu nunca sabia se eu lia Xander ou Xander no apelido dele, né, como ele gostava de ser chamado. Então um dia esse Xander ou Xander, ele entra na loja pra comprar uma boneca pra prima dele, se eu não me engano, e eles começam a se conhecer. E aí a gente vai ver esse envolvimento entre a Cayman e o Xander. Mesmo ele sendo rico, ela tenta esconder essa aproximação da mãe dela, porque ela não quer que a mãe dela julgue. E ela fica o tempo todo, assim, resistindo, né, a essa aproximação, porque ela também não gosta dos ricos e o Xander tem muito dinheiro. E aí, aos poucos, a gente vai vendo o envolvimento dos dois. Não só o envolvimento também, mas a construção de um relacionamento entre os dois. Bom, vamos à minha opinião. Eu falei o básico da história, então vamos à minha opinião. No início, quando eu comecei a ler A Distância que Nos Separa, eu confesso que eu tive um pouco de bloqueio, assim, em me identificar com a personagem principal, a Cayman, porque ela é bem irônica, do estilo um pouco grosseiro, assim. E eu não gosto desse tipo de pessoa e eu não sou assim, sabe? Então no começo eu achei ela um pouco chata, assim, um pouco cansativa, o tempo todo fazendo piadinhas, o tempo todo sendo grossa, e eu não gosto desse tipo de coisa. Então eu demorei um pouco pra me identificar, assim, com a personagem. Depois de um tempo, no passar dos capítulos, assim, ela vai amadurecendo um pouco. Ela continua exatamente do mesmo jeito, só que aí eu comecei a vê-la com um pouco assim, meio que outros olhos. Eu comecei a ver um pouco de divertimento no jeito dela e tudo mais. Ainda assim, ela não é tipo, uou, minha personagem favorita do mundo, porque eu não gosto de gente que é como ela, sabe? Que é muito grosseira e irônica o tempo todo. Eu não gosto disso, gente. Mas, de qualquer maneira, em A Distância que Nos Separa, o envolvimento desses dois personagens, pra mim, foi interessante, foi uma história interessante, porque a gente vê a quebra de barreiras e preconceitos, sem falar que o clímax eu achei que foi bem legal. O clímax criado pela autora. Então a gente quase no finalzinho descobre uma coisa que a gente fica tipo, uou, sabe? E aí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Aí você começa a compreender um pouco mais a mãe da Cayman. Mas de qualquer maneira, A Distância que Nos Separa foi um livro assim que... Sabe aquele tipo de livro que você lê, você fecha e fala assim, tá bom, acabou, próximo. Ele não me tocou de nenhuma maneira.
Eu achei que eu gosto de história de amor e assim, a história, eu não achei a história fofinha, eu não achei a história, tipo, super legal. Eu achei uma história ok, sabe? Eu acho que eu dei umas 3 estrelas e meia por aí. Porque foi uma história que ela não foi muito impactante. O clímax foi legal, mas também não foi nada que, tipo, deu uma reviravolta na história. Não rolou nada desse tipo. Apesar das coisas irem acontecendo aos poucos, a história ainda tem um pouco de monotonia, assim. É interessante ver a maneira que o Xander e a Cammy tentam ajudar um ao outro, a procurar coisas em comum ao outro, a ajudar a procurar possíveis profissões um pro outro. Essa parte era bem legal. Ainda assim, é aquela história que ela vai bem devagarzinho, sabe? Não que a história, a leitura do livro seja muito parada, mas a história em si é parada. Você lê e parece que é muito calmo, só vai acontecendo e tal, não sei o que, não tem nenhuma emoção. Então, assim, eu acho que é um livro realmente pra quem tá afim de se distrair, talvez sair de uma ressaca literária, porque ele não é aquele livro cheio de ação, não tem emoção. Eu acho que não rola nenhum impacto grande que te marque mais, que te segure mais na leitura. Então pra mim foi uma leitura okzinha, mas assim, é uma certeza que eu não vou reler o livro, sabe? E é isso, gente, essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei que no final eu nem tive muita coisa pra falar sobre esse livro, mas tudo bem, como a leitura foi bem, tipo, tanto faz, acho que os comentários acabam sendo meio assim também. Mas me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro e se vocês gostam desse livro. E é isso, gente. Como sempre, se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixem um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Isso ajuda muito, 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 muito mesmo. E se inscreva aqui embaixo pra receber novos vídeos sempre que eu postar, tá bom? Um super beijo e feliz 2018 pra vocês. Tchau!